Queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui para trazer uma palavra da parte do Senhor, para refletirmos, naquilo que Deus tem para falar conosco. Eu queria ler com os irmãos um texto no livro do Gênesis, capítulo 17, versículo 1, que nos diz o seguinte: Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Meus queridos, eu estava refletindo nesta palavra no dia de hoje e pensei em quão grande responsabilidade está recaindo sobre nós cristãos quando lemos uma palavra, um texto como este, descrito na palavra do Senhor. Me preocupo porque as religiões, algumas, na verdade, elas têm colocado um fardo tão pesado sobre algumas pessoas que algumas pessoas elas têm procurado viver da aparência cristã e lá dentro negando, na verdade, a sua identidade como uma pessoa que nasceu de novo para Cristo. Veja que a palavra ela é profunda quando ela nos diz: anda na minha presença e ser perfeito. Foi o próprio Deus quem disse a Abrão. E veja que se nós hoje ouvimos uma palavra dessa, puxa vida, eu não sou perfeito, você não é perfeito, e não sendo perfeito, eu anulo a graça de Deus na minha vida? Não anulo essa graça porque Cristo veio para tirar as minhas imperfeições, para aperfeiçoar a minha vida nele. Então, por que Deus disse a Abraão que ele andasse na presença dele e fosse perfeito? Meu querido, o que Deus quer de mim e de você é um coração voltado para fazer a vontade dele. É um coração voltado para agradar a ele. Veja que a perfeição, segundo Deus, é um coração adorador. É um coração que busca acertar a vontade depois de ter sido esclarecido pelo Espírito Santo de Deus acerca da salvação. O Espírito transformou você. O Espírito Santo, ele habita no seu coração. Então, pare de se cobrar. Pare de tentar acertar pelas suas próprias forças. Vá para a oração, vá para a leitura da palavra e busque em Deus a vontade que Ele traçou para a salvação na sua vida, porque é uma só para todos. A palavra da salvação é uma para mim, é uma para você, ou seja, ela é única na verdade, né? Eu digo uma para mim, outra para você, no sentido de ser única na verdade. Não deixe Satanás usar a própria palavra de Deus contra você. Mas como assim, irmão Josenildo? Nós falamos outro dia aqui, comentando a palavra de Deus, que Judas, ele cometeu o suicídio quando ele fez o próprio julgamento de que não havia mais perdão para ele. E nós temos um testemunho de alguém bem próximo a nós, que a gente não vai citar nome, claro, que após ter lido a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, ele fez a seguinte conclusão: não existe salvação para o homem, porque é impossível o homem cumprir a palavra, disse esse nobre que leu a Bíblia. Então ele enveredou-se pelo mundo da prostituição, pelo mundo da bebedeira, e infelizmente morreu sem confessar a Cristo os seus pecados,
por julgar que o homem não tinha como se salvar pelo que a Bíblia diz que ele tem que fazer. Meus queridos, é claro que se nós olharmos para a nossa vida como seres humanos e quisermos aplicar a nossa conduta carnalmente, jamais nós poderemos fazer a vontade perfeita do Senhor. Mas, quando nós recebemos a graça, o que é a graça? A graça é um favor imerecido. Deus nos deu este favor imerecido para que nós tivéssemos nele a perfeição. É em Jesus que você vai se tornar alguém que vai agradar a Deus. Ou seja, o homem por si só, ele não pode agradar a Deus, mas através do sacrifício de Jesus, nós podemos agradar a Deus, fazendo com que a natureza agora transformada, ela procure acertar aquilo que o Espírito Santo colocou dentro do nosso coração. Você me compreende? Não? Então vamos lá. Davi foi um homem que Deus disse acerca dele: achei Davi, homem segundo o meu coração. Ora, por que Deus disse isso de Davi? Era porque ele era perfeito? Era porque no coração de Davi, Deus encontrou alguém que era um adorador, alguém que tinha como primícias as coisas de Deus. Então, ser perfeito diante do Senhor não significa que você não vai tropeçar, não significa que você não vai errar, não significa que algumas vezes você vai quebrar estes mandamentos que a Bíblia nos diz e não vai fazer a conclusão que esse colega fez dizendo: não tem mais jeito. Ele anulou a misericórdia, ele anulou a graça do Senhor. Então, meu querido, seja perfeito diante do Senhor, tendo um coração voltado para o Senhor. Procure buscar as coisas espirituais. Procure, com a renovação que Deus deu a você do seu entendimento, apresentar a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável. Ora, se Deus sabe que eu não consigo ser perfeito, que eu não consigo ser este homem que se enquadra em todos os mandamentos espirituais que a Bíblia me determina, então por que ele me falou da salvação? Porque a salvação, ela não vem pelas minhas obras, a salvação é pela graça de Deus, a salvação é pela misericórdia de Deus. Você entende que o que Deus quer de você é um coração que não maquine o pecado. É um coração que não planeje o pecado. É um coração que não idealize o pecado. É um coração que não medite no pecado. Sim, um coração que queira acertar. Não é aquele provérbio que alguém diz aí, de boas intenções o inferno está cheio. De fato. Por quê? Deus não quer apenas boas intenções, Deus quer determinação. E se nessa minha determinação de acertar, nessa minha determinação de buscar o reino de Deus, neste meu empenho de entrar no reino de Deus, eu fracassar, eu vou dizer: Senhor, me perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim, o meu alvo é o céu. Então a perfeição que Deus quer, minha e tua, é ter um coração voltado para as coisas de Deus. Veja, o Senhor Jesus, ele disse a Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E logo, quando eu leio esse texto, eu já meditei algumas vezes com os irmãos na igreja, isso me enche de alegria. Por quê?
Porque o Senhor reconhece, Ele sabe que eu sou fraco. Ora, se Ele disse a Paulo, na tua fraqueza, Paulo, um homem que operou tantos milagres em nome de Jesus, o Senhor considerou ele um homem fraco? Então, logicamente eu sou fraco, mas glória a Deus, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. Veja que ele não disse no teu pecado, na tua fraqueza, fazendo distinção de que quando você é fraco, você está buscando acertar, você está se empenhando para não errar. Mas aí quando você é pecador, é ímpio, é iníquo, você planeja o pecado, você traça o propósito para o pecado, você cria ocasiões para o pecado. Aí é diferente. Aí o Espírito Santo vai se afastar de mim e de você, porque isso não é fraqueza, isso é iniquidade, é um coração que de fato está distante do Senhor. Porém, se eu busco o reino de Deus, por mais que as pessoas me acusem, por mais que as pessoas façam juízo errado de mim, mas se o meu propósito é acertar, Jesus, ele vai continuar dizendo, ecoando a voz dele, como disse para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, nós somos justificados e agora, gerados por essa palavra, tendo um entendimento renovado pela palavra de Deus, não nos julgamos bons ou superiores, mas nos submetemos debaixo da potente mão de Deus, acreditando na justificação que Ele nos deu pela sua palavra. Então receba esta palavra do Senhor neste dia. Não deixe Satanás acusar a sua mente de que você não vai conseguir agradar a Deus. De fato, pela sua força não, pela sua condição humana não, mas se entregue aos propósitos de Deus, porque o Espírito Santo já foi enviado à terra para nos ajudar nas nossas fraquezas. Que Deus continue nos abençoando.